Boa noite, pessoal. Vamos dar início, então, à nossa aula de aplicativos informatizados, né? Hoje nós vamos começar assunto novo. Hoje a gente vai começar a aprender uma ferramenta muito utilizada por vocês, que é o Microsoft Excel, né? O Microsoft Excel, ele vem no pacote Office da Microsoft, né? Então, ele vem no pacote Office, e no pacote Office a gente encontra muito. Encontra muito, não, encontra, é obrigatório ter, tá? O Word, que é o que a gente já viu. O PowerPoint, que veremos futuramente, que é para fazer apresentações, né? E o Excel, Microsoft Excel, tá? Então, aí vocês vão falar assim para mim, Gi, eu acho que eu nunca vi o Excel. Talvez vocês nunca viram, tá? Mas vocês com certeza já se depararam com alguma planilha construída no Excel. E vocês que serão futuros técnicos em química, com certeza irão utilizar muito essa ferramenta, tá? Então, vamos lá. Como que eu faço, então, Gi, para localizar o Excel no meu computador? Então, vocês vão vir no iniciar, né? E aí, vocês vão estar digitando o Excel. É EXCEL, tá? Ele é padronizado por essa corzinha verde. Cada aplicativo do pacote Office, ele tem uma cor. Então, vocês vão ver que o Word, ele é no tom azul, o Excel é no tom verde, e aí o PowerPoint, ele é num tom vermelhinho, meio alaranjadinho, tá? Então, vocês vão estar abrindo o Excel. O que é o Excel, Gi? Então, olha, a hora que vocês abrirem, as versões mais recentes, elas abrem essa primeira tela inicial aqui e ela pergunta o que é que você quer fazer, né? No nosso caso, vocês vão escolher já logo a primeira opção que está selecionada, que é pasta de trabalho em branco. Quem tem as versões mais antigas do pacote Office já cai direto nessa tela, tá? Olha o que é que eu falei para vocês, o Excel ele é padronizado no tom verde, tá? Então, vamos lá, Gil, o que é isso? Então, o que é o Excel? Pessoal, o Excel ele é utilizado para que nós possamos criar tabelas, criar planilhas, né? Ele é muito similar, eu costumo brincar com os meus alunos, com aquele jogo Batalha Naval, sabe? Existe uma célula, essa célula ela tem um nome, o nome dela, no caso, é a junção da coluna com a linha, né? Então, no caso, o nome dessa célulazinha aqui é A1, tá? Por exemplo, se eu colocar o cursor do mouse aqui, então o nome dessa célulazinha, né? No caso desse bloquinho em branco que tá selecionado aqui, tá, pessoal? No Excel ele tá selecionado, vocês vão ver que vai ter essa voltinha verde, tá? Significa que essa célulazinha ela está selecionada. O que é essa célula? Então, como que ela se chama? A célula nada mais é do que a junção, né, a união da coluna com a linha, tá? Então, no caso, como que essa célulazinha aqui ela se chama? Ela se chama I15, tá? Olha o nome dela aqui, I15, tá bom? Então, a mesma coisa do Batalha Naval, se vocês forem pensar. Eu quero descobrir, então, em qual lugar que tá o navio tá escondido. Então eu vou jogar, sei lá, vou jogar na coluna K, na linha 8, tá? A mesma coisa é a célula, tá? A célula, ela recebe o nome da coluna com a linha, tá? Sempre vai ser isso, tá bom, pessoal? Alguma dúvida até aqui, no jeito que eu estou falando sobre a linha, coluna, sobre célula? É um termo assim, no começo vocês estranham, nossa, uma célula, tá? Porque no Word a gente entrava, digitava numa folha de papel, era um simulado de uma folha de papel em branco, né? Que vocês digitavam. Agora aqui no Excel a gente vai passar a ter essas células, né? Então vocês têm um espacinho da célula para você estar digitando, tá bom? Então lembra sempre, Gi, o que é uma célula? A célula ela é a junção da coluna com a linha, tá? Então, aí a gente tem o nome da célulazinha, certo? Tudo bem até aqui? Alguma dúvida, alguma pergunta? Alguém quer perguntar? Tudo bem, professora. Tudo bem? Então, tá bom. Então, vamos continuar. Tranquilo? Então, tá. Então, aqui, o que é que nós vamos fazer, então, Gi? Para que eu vou utilizar? Pessoal, nós utilizamos o Microsoft Excel, nós utilizamos, né? Quando?
quando eu quero utilizar dados, né? Eu quero pegar dados e torná-los eles em informação, tá? Informação através de gráficos, informações através de operações aritméticas que a gente pode estar fazendo no Excel, que ele faz, né, isso pra gente. Então, toda vez que eu quero tabular informação, todas as vezes que eu quero colocar a minha informação em formato de tabelas, nós utilizamos o Microsoft Excel. E no caso de vocês que trabalham demais com fórmulas, vocês vão utilizar mais ainda, tá? O pessoal da área de química utiliza demais a questão do Excel. Então, vamos lá, vamos começar o propriamente dito. Como que eu faço para digitar? Pessoal, a primeira coisa, vocês têm que colocar o cursor ou clicar com o touch do mouse em cima da célula onde você vai digitar alguma coisa, tá? Quando vocês virem que ela está aí selecionada, que ela está contornada, vocês já podem começar a digitar. Então, que nem eu vou digitar aí, por exemplo, ó, calculadora, certo? Beleza, calculadora. Ó, tô até aqui com o exercíciozinho de vocês, pra gente não fazer nada de diferente. Deixa eu copiar e vou colar ela aqui, ó, para eu digitar idêntico, tá? Ó, então vamos lá, digitei aí calculadora. Aí, segredo, né? Deixa eu aumentar um pouquinho mais aqui, ó. O que que acontece, pessoal? Vocês estão vendo que eu digitei calculadora e ela não coube na mesma linha. Na mesma célula, tá? Ela passou um pouquinho da coluna. Ela passou da coluna A para a coluna B, tá? Isso é normal acontecer. Vou explicar, vou ensinar vocês a corrigirem isso. Como que eu corrijo, Gia? A primeira coisa que vocês vão fazer, ó, quando passar, tá? Vocês coloquem sempre o cursor do mouse entre, a gente fala a intersecção, né? Entre a coluna A e a coluna B, no caso, entre as colunas que estão tendo esse probleminha, né? Que no caso o texto está passando, você vai posicionar o cursor, a gente fala na intersecção, né? De uma coluna para outra, e o cursor, ó, aqui eu tô passando o cursor aqui, é um mais grossinho. Quando eu coloco o cursor na intersecção, ou seja, entre as duas coluninhas, aparece um cursor em negrito, tá? Então, significa o quê? Que você pode estar ampliando o tamanho da sua célula. Então, se você clicar 2 vezes rapidinho com o botão esquerdo do mouse, ele amplia, tá? Ele aumenta o tamanho da sua célula para adequar o tamanho do texto que você escreveu ali dentro, tá? Então, que não, por exemplo, ó, não tá passando de A para B, como que eu faço? Coloco o cursor do mouse ali, entre A e B, entre as colunas, a intersecção, e dá 2 cliques rapidinho, ele amplia, tá? O valor, o tamanho da célula para que caiba o conteúdo que você digitou. Ou se não, você pode colocar o cursor ali e você consegue deslizar para frente e para trás, ó, tá? Aí você deixa do tamanho que você quer, por exemplo, se fosse assim, tá? Mas sempre, a gente fala na intersecção entre a coluna Y e a coluna Z, por exemplo, tá? Você tem que colocar no meio das duas e aí você aparece o cursorzinho em negrito e você desliza e deixa do tamanho que você quer, tá? Então, vamos lá. Aí, nós temos aí o soma. Para digitar, pessoal, igual no hoje, tá? Valor 1 e valor 2. Valor 1 e valor 2. E aqui nós temos o total, é claro, né? Então, vamos lá. Então, no caso, soma. Soma, cada coisa aqui não tem que ser soma, aqui tem que ser operação, ó. Operação, tá? Aí, aqui nós temos, então, adição. Tô só digitando, tá, pessoal? É só colocar o cursor na linha de baixo, né, na célula de baixo e digitar. Subtração. Depois, aí, nós temos a divisão. E, por último, nós teremos a multiplicação, tá? Aconteceu a mesma coisa, a multiplicação, tá passando, né? Então, é aqui que eu tenho que tentar arrumar? Não, eu tenho que ir lá
na coluna, né? Lá no cabeçalho da coluna. Então, vou colocar o cursor entre a célula A, entre a coluna A e a coluna B, e vou dar uma esticadinha para ele adequar o tamanho da célula, tá? Então, aqui nós temos os valores 13, 12, 15, 12. Aí, aqui nós temos os valores 24, temos os valores 7, tem o valor 3 e tem o valor 2, tá? E aí, aqui eu tenho o total. Agora, o que é a diferença, tá, pessoal? Então, vamos lá. Lembra que eu falei para vocês que o Excel ele é utilizado para tabular, ou seja, colocar dados em forma de tabela, né? E que ele faz operações aritméticas, principalmente, tá bom? E aí, como que ele faz para fazer, né? Aqui eu poderia falar para vocês, pessoal, vamos lá, então vamos fazer 13 mais 24. Aí vocês iam pegar e falar, abre a calculadora, professora. 13 mais 24 dá 37, né? Aí você ia vir aqui e ia colocar 37. Embaixo, subtração, 12 menos 7 são 5, né? Aí, divisão, 15 dividido por 3, temos 5, né? Multiplicação, 12 vezes 2, temos o 24. Aí você ia falar, pronto, professora, acabei, né? Você, na sua inocência, né, como toda pessoa que não conhece a ferramenta, iria somar por conta própria, né? Ia fazer 13 mais 24, daria 37. 12 menos 7 dá 5. Automaticamente você faria isso, tá? Esse é... O pessoal já vai direto pensando, é assim, né? Mas, pessoal, o Excel, ele faz isso pra gente, tá? Então, Gi, como que ele faz isso? A gente fala que nós temos que indicar para ele que ele tem que fazer uma operação, tá? Ele vai entender que ali naquela célula vai ter uma fórmula e essa fórmula ele tem que fazer, que realizar ela para ele descobrir e nos apresentar qual é o resultado, tá? Então, como que eu faço para criar uma fórmula, Gi? Então, a primeira coisa, tá? Você coloca sempre o cursor do mouse ou clica com o touch onde você vai inserir a fórmula, tá? Coloquei. E agora, Gi? Então, a primeira coisa, você vai colocar o sinal do igual. Quando a gente coloca o sinal do igual, o Excel entende que a partir de então vai ser feita uma fórmula, né? Uma operação para ele, aritmética, ou vai ser usada alguma função e que ele vai ter que calcular alguma coisa, tá? Então, ele entende, ele é programado para isso. Então, e agora, Gil, o que eu quero? Aí tem gente que vai falar assim, eu quero somar. Então, vai lá, 13 mais 24 e aperta o Enter. Pronto, deu 37. Mas não é isso que eu quero. Por quê? Porque se eu vim aqui e colocar, por exemplo, 20, tá? Ele não vai trocar o valor, ele não vai colocar a resposta correta, tá bom? Então, eu tenho que fazer uma fórmula mesmo, tá? Uma formulazinha onde eu não coloco, colocar o valor do igual aqui, né? Aqui. Onde eu não coloco o valor que está escrito aqui, 13 e 24. Eu relaciono o nome da célula. Por quê? Quando eu relaciono o nome da célula que está envolvida, o que vai importar para ele é a célula. Então, se você trocar o valor que está ali dentro daquela célula, ele vai trocar automaticamente na fórmula que nós construímos aqui, tá? Então, quando eu coloquei igual aqui. Então, aonde está o 13? O 13, se você colocar o cursor em cima da onde está o digitado 13, ele vai mostrar para mim, olha, é a célula B3. Então, tá lá, ó, B3, tá bom? Mais, que é o operador que nós vamos estar utilizando, mais quem? Mais a célula que está armazenando o valor que tem 24. Então, só você clicar no 24, tá? Quando você clica no 24, automaticamente, ele coloca, né, ó, ele fica brilhando em volta, né, da célula, para mostrar se é ela mesmo. O nome dela ali, no caso, era C3, mas ele já colocou pra gente o nome dela, tá? E ele já fez a fórmula. A hora que você apertar o Enter,
ele mostrou que deu o valor 37. Mas olha lá dentro, ele está somando o quê? Ele está somando as células, né? Ou seja, B3, que é a célula que está contornada em azul, e C3, a célula que está contornada em vermelho, tá? Então, sempre. Aí agora, pessoal, olha, por exemplo, deu 37. Se eu vim aqui colocar o valor 20, automaticamente, ó, vou apertar o Enter, automaticamente ele troca o valor, ou seja, ele readequa. Ele soma novamente e coloca o valor correto, tá? Vamos lá. Pessoal, deu para entender essa questão das células, das fórmulas, como que funciona? Isso é muito importante, tá? Por quê? Porque tem muitas pessoas que confundem. Vai somar os números. E no Excel a gente não soma números, a gente soma células, tá? Por quê? Por conta disso. Por exemplo, vocês estão lá trabalhando na usina, coisa e tal, fizeram uma tabela com os dados que vocês coletaram, e aí, de repente, essas informações mudaram. Imagina se você tivesse que começar tudo do zero, ficar somando tudo de novo. Não, você vai lá e só readequa os valores, tá? Quando você readequa os valores, automaticamente as células não, as fórmulas, elas vão trocar os resultados. Por quê? Porque tem novos valores, esses novos valores, eles têm que ser atualizados para que na nossa fórmula ela fique corretamente, tá? Então, o Excel, pessoal, ele é muito utilizado, principalmente para a área de vocês, tá? Vou fazer outra formulazinha para vocês entenderem comigo. Ó, então vamos lá. Aqui, então, nós usamos a adição. A adição é representada pelo sinal de mais, tá? Agora, nós vamos fazer uma subtração. Então, como que eu faço, Gi? Então, primeira coisa, coloca o cursor na célula onde vai receber a sua fórmula. Beleza, como que eu construo uma fórmula? Sinal de igual. Ótimo, o Excel já entendeu que aqui ele vai ter que fazer alguma conta, tá? E agora, Gi, agora eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que subtrair, ou seja, 12 menos 7, que vai ser 5. E aí, eu vou digitar 12 menos 7? Não, lembra que não pode, tá? Eu vou fazer o quê? A célula. Então, aonde está onde está o 12 que eu quero utilizar? Então, você pode digitar, né? No caso, vai estar ali, ó. Se você for ver, ele está na B4, né? Você pode digitar B4, tá bom? O legal é que ele contorna a fórmula que ele está utilizando, ele contorna a célula que ele está utilizando para você ver se realmente é, tá? Ou você pode estar clicando. Então, que nem, por exemplo, B4 menos, o sinal de subtração é representado por menos, e aí você clica na onde está o 7. Então, ele vai entender que está aqui, ó, na célula C7. B4 menos C4. É isso, Gi, tá certo. Aperta o Enter. Então, ele te deu a resposta D5. Por exemplo, se você mudasse, aqui vai passar a ser 8, tá? 8, apertou o Enter, olha lá, ele troca automaticamente. Não fui eu que fui lá e troquei, ele reajustou, tá bom? Mas aqui é 5, tá? Agora vamos para a divisão. De novo, divisão. A mesma coisa, vamos construir a fórmula. Então, sempre coloca o cursor onde vai receber a fórmula, coloca o sinal de igual. E aí, eu seleciono as células que vão ser envolvidas. Então, no caso, a célula, no caso, B5, que está o valor de 15. Então, eu quero fazer o quê? Eu quero multiplicar, perdão, eu quero dividir. Então, o dividir, ele é representado por essa barrinha aqui, ó. A barrinha que fica junto com os números, quando no teclado, sabe onde tem os números? Do seu lado direito tem a barrinha, tem a divisão, e do lado a gente tem o asterisco que representa a multiplicação, tá? Quem não tem no teclado, não tem um teclado alfanumérico que a gente fala que tem os números, essa barrinha, ela fica... deixa eu conseguir explicar. Deixa eu mostrar onde ela fica para vocês, para quem não tem teclado virtual. Vamos lá. Para quem não tem, quem só tem um teclado assim, aqui não tem número, tá, pessoal? Essa barrinha que eu estou utilizando é essa aqui, ó, tá? Ela fica junto com o ponto de interrogação, tá bom?
que é a barrinha do dividir. Quem tem o teclado numérico aqui, então ela vai estar aqui, tá? Quem não tem, ela fica debaixo aqui do ponto de interrogação, tá? Então, beleza, barra. E aí eu vou dividir por quem? Vou dividir pela célula C5, tá? E aperto Enter. No meu caso, então, deu o valor 5. 15 dividido por 3 deu 5, tá? Pessoal, uma dica importante, tá? O Excel, ele nunca aceita você fazer assim, ó. Igual aqui e aqui, tá vendo? Ó. Tem que ter alguma coisa separando. Pode ser um ponto e vírgula, que tem alguns casos, que depois eu vou ensinar vocês, quando a gente utiliza principalmente fórmulas prontas, tá? Aí eu consigo vir e digitar a outra célula, tá? Mas ele nunca aceita assim, ó. Opa, perdão. Ele nunca aceita, tipo, eu colocar uma célula e colocar outra célula sem nenhum separador entre eles, tá? No nosso caso, a gente está utilizando os operadores aritméticos, né? Que no caso nós utilizamos aí o mais, o menos, o dividir, e agora a gente vai utilizar a multiplicação, tá bom? Então, vamos lá. De novo. Então, ó, podem ver, por exemplo, se eu vim aqui e clicar nessa célula, ó, não faz nada, tá vendo? Por quê? Porque ele normal, tá? Agora, quando você coloca o sinal do igual, ele já tem um sinal de alerta para ele. Fala, opa, aí vai vir alguma coisa que eu tenho que prestar atenção. Aí é onde você clicar, ele vai pegar. Por exemplo, se eu clicar aqui embaixo, ó, ele pega a célula, tá vendo? Aí eu cliquei aqui, pois ele pega de novo, tá bom? Então, onde você colocar o cursor, ele vai pegando o endereço daquela célula. A gente fala assim que o endereço nunca muda, né? Igual o nosso endereço, né? Então, ele pega o endereço daquela célula, para ele é indiferente o que tiver ali dentro. O que importa para ele é que você está relacionando aquele endereço daquela célula, aquele nome daquela célula é o que ele vai importar, tá bom? Então, aí no nosso caso aqui, ó, vamos lá, igual, então multiplicação 12, né, que no caso é a célula B6, vezes, que é representado pelo asterisco, 2, certo? Então, nós vamos fazer o quê? B6 vezes C6, tá? Células. E apertar o Enter, nós temos o 24, certo? Tudo bem até aqui, pessoal, com relação à fórmula que nós montamos? Alguma dúvida, alguma sugestão? Nossa, hoje tem bastante aluno, tô super feliz, viu, pessoal? Deixa eu até pegar a lista de chamada. Plena sexta-feira. Quer tirar alguma dúvida? Alguém quer perguntar? Quer sugerir? Quer que eu faça alguma outra continha? Ah, para mim tá de boa, viu, Giz? Boa também, Tá de professora. boa? Então tá bom, tá? Então vamos lá. Agora aqui nós digitamos, certo? Só que isso aqui não tá uma tabela ainda, né? Tá digitado parecendo uma tabela, mas a gente não formatou, não fez nada por enquanto. Então vamos formatar. Pessoal, primeira coisa, tá? Se vocês forem olhar aqui onde está escrito calculadora, ele tá pegando, então, a coluna onde tem as operações, o valor 1 e o valor 2. Então, a gente tem que fazer isso, né? Como que eu faço isso, Gi? Então, primeiro, você clica onde está o valor onde você tem interesse, né? Em fazer com que ele pegue tudo, as colunas. E aí, pessoal, vocês vão deslizar a mão, segurando o botão esquerdo do mouse. Então, agora eu vou falar um palavreado para que vocês entendam. O esquerdo do mouse é o dedo indicador, tá? O direito do mouse é o dedinho que você mostra para os outros quando você tá bravo. Então, sempre vocês têm que ter essa relação, tá bom? Então, no nosso caso, quando eu falar clica com o botão esquerdo do mouse, é o dedo indicador, tá bom? Quando eu falar clica com o direito, é o dedinho que quando você tá bravo, você mostra para a pessoa. Vocês têm que associar, tá? Então, coloquem a mão de vocês sobre o mouse e associem. Então, coloca a mão em cima e aí sempre o indicador vai ficar no lado esquerdo e o bravinho da vida vai ficar no lado direito, tá bom?
Então, sempre assim, tá? Então, que nem no nosso caso, que aqui eu falei, ó, coloca o cursor do mouse na onde está o escrito que você quer fazer com que fique nas demais colunas e você vai clicar uma única vez com o esquerdo e deslizar a sua mão, tá? Quando você desliza, você não arrasta, você só passeia a mão, tá? Aí, nesse caso, você vai vir aqui, ó, vamos na lupinha agora, né? Depois de selecionado, né? Então, no caso aqui, ó, eu mostrei para ele que eu quero que ele pegue, né? O que está escrito na calculadora, né? Na coluna A, e ele vai passar para as demais. Então, tá selecionado. Eu venho em aqui, ó. Então, vamos lá. O Excel é muito similar, né, ao Word. Então, as guias, praticamente, elas acabam sendo, até pelo menos o layout da página, ela é padrão. Depois, ela começa a diferenciar, tá? Então, que nem aqui no nosso caso, nós temos a área de transferência, nós temos aqui a fonte, que é para formatar, então, o tipo de fonte que você vai utilizar, o tamanho, se você vai deixar ela maior ou menor, né? Negrito, itálico, sublinhado. Aqui tem uma coisa diferente para a gente, que a gente nunca trabalhou, né? Por enquanto, que é a questão das bordas da tabela. Aqui nós temos, então, quando a gente utilizar, ó, as cores do tema, que vocês podem estar colocando cor, tá bom? E aí, aqui do lado, nós temos a cor da fonte, tá? Então, beleza. Mas o que que eu quero, na verdade? Então, ó, deixa eu tirar a cor, porque senão vocês não vão ver que a mágica acontecer, né? Então, eu cliquei aqui, deslizei a minha mãozinha até a coluna D, porque é até onde eu tenho escrito. E aí, agora eu quero fazer com que isso fique para as 4 colunas. Então, aí vocês vão vir no alinhamento, em cima, ó, aqui nós temos o mesclar e centralizar, tá bom? Olha o ícone, o jeito que é. Uma setinha para um lado, uma setinha para o outro, tá? Então, vocês vão clicar aqui no mesclar e centralizar. Automaticamente, ele mescla. Então, o que que acontece, pessoal? A coluna não, a célula A1, B1, C1 e D1 passou a ser apenas a coluna, né, a célula A1, tá? Então, ele faz a mesclagem, pessoal, ele torna uma única coisa. Então, o escrito que estava aqui na coluna A1 passou a ficar para todas as demais colunas, tá? Então, isso daqui a gente fala que é uma mesclagem. Então, de como que eu desfaço, você pode vir aqui, tá, ó. Quando a gente vem no mesclar e centralizar, e você pode vir aqui desfazer mesclagem da célula, desfez, tá? Ou você pode clicar de novo no botão aqui, que é o mesclar e centralizar, que ele desfaz, tá? Então, de novo, selecionei, deslizei até a coluna que eu quero, pode clicar direto, que é a opção correta. Mesclar e centralizar, ele posiciona no centro e torna as colunas A1, as colunas, oh meu Deus, as células A1, B1, C1 e D1, apenas a célula 1, tá? Aí aqui, né, pessoal, a gente pode estar colocando uma corzinha, vou colocar a verde que eu já tinha escolhido, né? Aí aqui nas operações, Gi, aqui se você for olhar na minha tabelinha, né, não tinha cor, né, tinha um sublinhado embaixo, ó. Então, a mesma coisa, clica na onde está o escrito, onde você quer formatar, e aí você clica no sublinhado, tá? Ele colocou o sublinhadinho ali bonitinho. Operações, valor 1, valor 2 e total, vocês podem também estar colocando as cores, mas antes disso eu vou colocar as bordas, né? Igual nós temos aqui. Como que a gente faz? Então, seleciona onde está digitado as nossas informações. Aí, aqui ainda na guia fonte, vocês vão vir aqui em bordas, né? Ó, bordas, e aí vocês vão selecionar todas as bordas, tá? Quando vocês selecionam todas as bordas, ele aplica, certo? Em todas as linhas e todas as colunas. Aqui também eu já tinha aplicado todas as bordas, beleza, tá? E aí aqui na operação, se vocês quiserem, vocês podem estar colocando uma corzinha também. Pessoal, o interessante do Excel, tá? É o seguinte, a gente pode estar utilizando cor, a gente pode e deve, principalmente para estar ressaltando, né?
os valores, alguma informação, algum campo importante. O único problema é que a gente não pode ficar trabalhando com cores vivas, tá? Que nem aqui no título eu coloquei um verde, beleza. Mas aí vocês vão vendo que a gente vai trabalhando de forma gradual. Então, aí aqui já embaixo, nos títulos abaixo, né? Eu já coloquei um verde bem mais clarinho, tá? Porque imagina você entregar uma planilha dessa para o seu chefe meia-noite de forma de falar. Vamos pensar, sei lá, 7, 8 horas da noite, aquele dia o expediente foi até mais tarde, o cara já viu tanta coisa, mas tanta coisa, você me entregar uma planilha para ele assim, ó, que eu já vi, tá? Aqui tem mais cores, ó. Tá? E aí, aqui você vem aqui, para ficar mais bonitinho, você coloca, tipo assim, né? Uma assim, aí você coloca outra assim, aí você coloca outra assim, aí você coloca outra assim, né? Você entrega assim a planilha para o seu chefe, tá? Então, não pode, tá, pessoal? Nós estamos trabalhando com coisas sérias, né? Se eu vou fazer uma tabela para mim, para minhas vendas, aí é pessoal, aí você faz do jeito que você quiser, põe a cor que você quiser, tá? Mas quando você está trabalhando, é algo sério, você vai padronizar, sempre tons neutros, tons claros, tá bom? Que nem eu coloquei aqui, ainda tá só na cor, mas tem gente que troca ainda a cor da fonte, por exemplo, ó, mete um branco lá. Vamos colocar um branco. Põe um branco para a pessoa enxergar, sabe? Coloca, enfim. Eu já peguei de tudo um pouco na minha vida, tá? Não pode, tá, pessoal? Sempre tons neutros, tons claros, né? O mais tranquilo possível. Então, vamos lá. Então, deixa eu aplicar tudo. Então, de como que eu tiro a cor de tudo? Vem aqui no baldinho, coloca, né, branco, certo? Beleza. Aí, no nosso caso, vamos lá e colocar na cor automático. Pronto, voltou para o preto. Aí, aqui você pode estar utilizando. Eu gosto muito do tom azul, tá, pessoal? Então, coloca um tomzinho azul lá no título, mais tranquilinho. Aí, eu coloco um tomzinho azulzinho mais claro, né? Para ficar melhorzinho, tá? Aí, aqui vocês podem estar colocando negrito, igual a gente estava acostumado, né? Tá trabalhando. Aqui vocês podem estar centralizando, tá? Que fica mais bem apresentável, né? Os títulos centralizados. Aqui também você pode colocar o negrito, onde está escrito calculadora. Se você quiser, você pode aumentar um pouquinho o tamanho, tá bom? Aí fica a gosto de vocês, mas desde que não seja nada exagerado. Correto? Tudo bem? Alguma dúvida até aqui do que eu fiz? Não? Tranquilo? Tranquilo. O começo é tranquilo mesmo. Então, tá bom. Pessoal, outra coisa, tá? Que eu esqueci de comentar, que vocês vão começar a se acostumar, tá? É a questão... Opa, ó, lupa. O Excel, ele trabalha aqui meio que com subpastas dele mesmo, né? Então, a gente tem aqui onde está escrito planilha 1, tá bom? Então, essa planilha 1 tá armazenada essa minha tabelinha aqui, tá? Gi, como que eu faço para trocar o nome? Só clicar em cima dela, botãozinho direito do mouse, tá bom? E aí, vocês vão vir aqui no renomear, tá? Então, aí, aqui eu vou colocar o nome de calculadora. Vocês verem, tá? Aí, eu já cliquei até sem querer. Se vocês forem clicando no mais, ó, ele vai abrindo novas planilhas, tá bom? Aí tem gente que gosta de trabalhar com... Vamos lá. Tem gente que gosta de trabalhar uma planilha para cada exercício e tem gente que gosta de trabalhar com, né, várias planilhas dentro de uma única, tá? Aí vai ficar a critério de vocês, tá bom? Hoje eu vou passar para vocês essa daqui para vocês estarem fazendo.
Na semana que vem tem outra, aí vocês vão escolher se vocês vão preferir ir criando, né, dentro de um único documento do Excel, vocês irem criando várias planilhas, né? Ou se vocês vão preferir ir trabalhando separadamente. Eu, Gislaine, trabalho separado, tá, pessoal? Raramente vocês vão ver algum documento meu do Excel com várias planilhas assim, uma dentro da outra, tá? Normalmente eu trabalho só com a principal mesmo, eu não trabalho com as demais. Mas tem gente que trabalha tudo, fica com um único arquivo, tá? Então aí vocês vão ver o que vocês vão preferir, tá bom? Então, como que eu faço para excluir? Do mesmo jeito que você inseriu, você exclui. Então, ó, botão direito, excluir. Botão direito, excluir, botão direito, excluir, tá? Aí a gente vai fazendo a exclusão. Excluir, tá? Então, é isso que vocês vão fazer. Vou me entregar o exercício, né? Para salvar agora, como que eu faço? Então, a gente tem duas opções. Primeira vez que eu estou salvando, se você clicar no disquete, ó, cliquei no disquetinho, é a primeira vez, ele vai perguntar onde você quer salvar, tá? Você pode estar escolhendo. Se não for a primeira vez, você vai vir aqui, ó, arquivo, salvar como. Eu gosto de clicar no salvar como e não no salvar, tá, pessoal? Porque ele salva em qualquer lugar. Salvar como, aí no caso procurar, né, na onde eu vou salvar. Então, os meus eu sempre salvo na área de trabalho, né? E aí aqui o nome do meu arquivo, que nem no caso eu vou colocar aí exercício calculadora, tá? E vou salvar. Pessoal, quando for arquivos do Excel, a extensão é XLS ou XLSX, tá? Os mais novos, quem utiliza a versão mais recente do Excel, utiliza a extensão aparece XLSX, tá? Quem utiliza a versão mais um pouquinho mais desatualizada é XLS, tá bom? E aí eu vou salvar. Quando eu salvo, ó, se a gente for dar uma olhadinha, ele tá aqui na minha área de trabalho, tá? 2 cliques eu abro ele de novo, se for preciso, e faço a edição do que eu tenho que fazer. Tudo bem? Claro que eu não vou fazer vocês me entregarem agora, né? Deixa eu parar a gravação.